Com alegria em cada coração celebra Jesus. Ousadia proclamando a salvação. Celebra Jesus. Vamos celebrar a vitória que mudou
Nosso cordial boa noite a todos que nos acompanham neste momento devocional da Congregação Evangélica Luterana Concórdia de Primavera do Leste. Uma alegria estarmos novamente reunidos para refletirmos na palavra do nosso Deus. Aqueles que quiserem colocar um pedido, um agradecimento no momento da oração, basta colocá-lo nos comentários desta publicação que estaremos anotando e orando ao final deste momento. Hoje nós temos selecionado o texto do Evangelho, conforme o apóstolo João, capítulo 15, versículos 26 e 27. Depois, no capítulo 16, a partir da segunda parte do versículo 4 até o versículo 15. João, capítulo 15, versículos 26 e 27. Depois, no capítulo 16, segunda parte do versículo 4 até o versículo 15, onde encontramos assim registrado: Quando chegar o Auxiliador, o Espírito da verdade que vem do Pai, ele falará a respeito de mim. E sou eu quem enviará esse Auxiliador a vocês da parte do Pai. E vocês também falarão a meu respeito, porque estão comigo desde o começo. E Jesus continuou: Eu não disse isso antes, porque ainda estava com vocês. Porém agora eu vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta aonde é que o Senhor vai? Mas porque eu disse isso, o coração de vocês ficou cheio de tristeza. Eu falo a verdade quando digo que é melhor para vocês que eu vá, pois se não for, o Auxiliador não virá, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando o Auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo e também do julgamento de Deus. As pessoas do mundo estão erradas a respeito do pecado porque não creem em mim. Estão erradas a respeito do que é direito e justo porque eu vou para o Pai e vocês não vão me ver mais. E também estão erradas a respeito do julgamento, porque aquele que manda neste mundo já está julgado. Ainda tenho muitas coisas para lhes dizer, mas vocês não poderiam suportar isso agora. Porém, quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele vai ficar sabendo o que tenho para dizer e dirá a vocês, e assim ele trará glória para mim. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai ficar sabendo o que eu lhe disser e vai anunciar a vocês. Muito bem, esse é o texto para esse nosso momento de reflexão de hoje. Esse texto é o texto do Evangelho do próximo final de semana. Final de semana onde a Igreja Cristã celebra o dia do Pentecostes. O dia da descida do Espírito Santo, onde ele agiu de maneira maravilhosa sobre os discípulos, que passaram a anunciar a mensagem de Deus em todas as línguas, para que todos os povos pudessem conhecer esta mensagem. Então, ao olharmos esse texto do Evangelho, nós temos que ter em mente também o que ele significa para nós. O que o dia do Pentecostes significa para a igreja. E então, vamos dar uma olhada em alguns dos versículos bíblicos desse texto, os quais eu selecionei para a nossa reflexão de hoje. Primeiro, eu quero olhar com vocês o versículo de número 6. Diz assim: Mas porque eu disse isso, o coração de vocês ficou cheio de tristeza. Jesus estava próximo do momento de ser preso, sofrer, morrer, para pagar os nossos pecados. Os discípulos, então, começam a se encher desta tristeza, pois Jesus estava anunciando isso. Haveria ali uma separação, e essa separação estaria sendo causada pela traição e depois pela dor de ver o seu mestre sendo crucificado, recebendo sofrimentos
e morrendo. Nós estamos passando por um momento onde a tristeza está muito presente na nossa vida. Estamos vivendo há mais de um ano com esta pandemia do coronavírus e esta pandemia vem trazendo muita tristeza para inúmeras famílias. Além do mais, continua-se presente em nosso mundo tantas tragédias, violências, corrupções, que também vão juntando neste rol de tristezas que nós estamos vivendo. Mas é importante nós olharmos a preocupação de Jesus para conosco em meio às nossas tristezas. Ele nos diz claramente, através da sua palavra, que nós podemos ter confiança, que não precisamos ter medo. Os nossos pecados já foram perdoados. Ele pagou a nossa conta. Nós não precisamos temer a morte eterna e nem ficar desgostoso e com medo quanto ao nosso destino final. Jesus já nos salvou. E esta é uma mensagem que deve sempre acalorar o nosso coração, sempre deve nos encher de alegria. Nós não estamos na pele dos discípulos que estavam vivendo esta separação tão brutal de Jesus. Nós já vivemos com a promessa cumprida de que o Filho de Deus viria a este mundo, sofreria, morreria por nós e ressuscitaria. E, de fato, Cristo fez isso. Sofreu, morreu e ressuscitou, garantindo que nós também vamos ressuscitar. Nós não compartilhamos da tristeza que os discípulos de Jesus compartilharam neste momento em que foi escrito o Evangelho. Nós compartilhamos de outras tristezas, mas estas tristezas nunca podem serem maiores do que a certeza do amor de Deus por nós. A certeza de que nós temos um Deus que nos ama, nos perdoa e nos salva. E quando nós recebemos esta mensagem, recebemos esta certeza, nós não podemos ficar quietos. Nós temos que compartilhá-la. Assim como os discípulos, quando receberam o Espírito Santo, compartilharam a mensagem de Jesus. A mensagem de perdão, vida e salvação. E nesta mensagem não há tristeza. Não pode haver tristeza, pois a salvação foi conquistada pelo nosso Salvador. Depois eu quero destacar ali a partir do versículo 8, onde Jesus diz sobre o trabalho do Espírito Santo. Ele diz assim: quando o Auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo e também do julgamento de Deus. Vejam uma coisa importante que é dita neste versículo bíblico. O Espírito Santo, o Auxiliador, convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada. E este convencer do Espírito Santo acontece através da palavra de Deus. E esta palavra nos aponta que nós somos pecadores. Mesmo quando nós procuramos fazer todas as coisas corretas, mesmo quando nós nem enxergamos o nosso pecado, querendo fazer coisas boas, nós continuamos sendo pecadores. E continuamos precisando de um Salvador. Infelizmente, muitas pessoas, por causa do seu egoísmo, querem deixar Deus de lado, achando que podem cumprir com todos os requisitos de Deus ou ainda podem alcançar uma perfeição através das suas obras. Isso é completamente errado. Nós precisamos do Espírito Santo para nos convencer de que nós somos pobres e miseráveis pecadores. Carecemos da ação de Deus em nossa vida. Uma ação que não nos joga na sarjeta e nos deixa lá, mas uma ação que nos mostra os nossos pecados e nos redime.
confiando em Cristo, nos salva, nos perdoa, não nos cobra a dívida que era nossa. Cristo já pagou esta dívida na cruz, por você e por mim. Por isso é tão necessário a ação do Espírito Santo. E o Espírito Santo age através da palavra de Deus. Por isso nós temos que compartilhar esta palavra. Sermos instrumentos para a ação do Espírito Santo. Não guardarmos esta palavra, fecharmos e eu já tenho os outros que se lasquem. Não. Nós somos chamados por Deus e então nós temos que compartilhar esta mensagem maravilhosa a todas as pessoas. No versículo 9 é dito: as pessoas do mundo estão erradas a respeito do pecado porque não creem em mim, não creem em Jesus, não creem no único e suficiente Salvador. Não há outro Salvador, não há outro caminho, não há outro mediador entre Deus e os homens. E muitos têm uma visão errada sobre o pecado justamente por isso, por não confiarem em Cristo como seu único Salvador. Daí a importância da igreja cristã, que anuncia o Salvador, que mostra claramente quem é que morreu na cruz para perdoar os pecados, que mostra a nossa necessidade de um Salvador. Não é a necessidade em fazermos coisas para nos salvar. Não é a necessidade de que com o nosso dinheiro vamos poder comprar um pedacinho do céu. Muito pelo contrário. As nossas obras, como apresenta o Antigo Testamento em alguns textos, nos diz que nossas obras de justiça são panos de imundícia, são trapos sujos. Cristo é o Salvador. E as pessoas têm uma ideia errada do pecado porque não creem em Jesus. Por isso é tão necessário, novamente eu digo, anunciarmos o que está presente em nosso coração. Mostrarmos quem é o nosso Salvador. Que nós podemos nos jogar nos braços de Jesus, pois Ele nos salva. E isto é maravilhoso. Ouvimos na canção que antecedeu esse momento que Jesus é o nosso amigo, porque Ele se humanou, carregou os nossos pecados e morreu na cruz. E é maravilhoso termos o melhor amigo que pode existir, que é Jesus. Deus é o nosso amigo. E então não precisamos ficar tristes, porque Deus já resolveu todos os nossos problemas, ou o maior dos nossos problemas. Se nós temos aí contas a pagar, a nossa saúde a cuidar, comida aí para preparar, estes não são os maiores problemas. O maior problema era a questão do perdão dos pecados. Porque isto nós não resolvemos com nada que nós possamos fazer, mas Cristo já resolveu. E então a nossa vida aqui é uma vida de testemunho. É uma vida de anunciar maravilhosamente quem é Jesus. É aquele que morreu para nos perdoar. No versículo 13 é dito assim: porém, quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. Vejam que coisa importante Jesus está falando do Espírito Santo. Ele ensinará toda a verdade. Ele não ensinará meias verdades, ele não deixará a coisa aberta, ele ensinará a verdade. E a verdade é que Cristo é o Salvador. A verdade é que os nossos pecados foram pagos na cruz do Calvário. A verdade é que nós temos um Deus que se preocupa conosco. A verdade é que Cristo ressuscitou, garantindo que nós também vamos ressuscitar. A verdade é que Jesus disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. E Ele está conosco, pois Ele é o Deus onipresente. Ele sabe tudo o que se passa em nosso coração. E então não temos como esconder nada de Deus, nada do nosso Salvador, nada do Espírito Santo. E então nós confessamos todos os nossos erros, certos do perdão de Deus. Esta é a verdade.
E esta verdade nos liberta, pois ela nos salva. Para concluir este momento, eu destaco o último versículo dessa leitura, penúltimo versículo, dessa leitura, o versículo 14, que diz: Ele vai ficar sabendo o que tenho para dizer e dirá a vocês, e assim ele trará glória para mim. A glória a Cristo. Este é um dos assuntos de extrema importância que nós temos que refletir. Cristo tem que ser glorificado, pois Ele é o nosso Salvador. Não são pastores que têm que ser glorificados, não são pessoas que têm que serem glorificadas, não são nossas obras que têm que serem glorificadas, mas única e exclusivamente Jesus. Pois Ele se humanou, Ele se humilhou para carregar os meus e os seus pecados, cravá-los na cruz, perdoar-nos, não precisando mais nada para se fazer, para se ter a salvação. Por isso toda a honra e toda a glória tem que ser dada ao Filho de Deus, Jesus, aquele que resolveu de uma vez por todas todo o problema da humanidade. Sabemos que vivemos num mundo corrupto, vemos tanta desigualdade social. Esta pandemia só veio a tornar isto mais claro. Pessoas continuam sofrendo, sistemas de saúde entrando em colapso e pessoas cada vez mais ficando ricas, sem se importar com o próximo, faltando empatia e amor ao próximo. Isso apenas escancara a nossa realidade de pecadores, carentes de Deus. E enquanto Jesus não estiver habitando o coração destas pessoas, elas não vão agir em amor ao próximo. Vão apenas procurar os seus interesses. Por isso a glória tem que ser dada ao Filho de Deus, a Jesus que morreu em nosso lugar, e a Ele toda a honra, toda a glória. Não meia honra, meia glória, dividir com uns e outros. Muito pelo contrário. Jesus é o Salvador. Não existe outro. Ele é o nosso mediador. Nossas orações podem e devem ser dirigidas a Ele. Porque Ele que sofreu na cruz, ninguém mais. Ele ressuscitou, ninguém mais. Somente Jesus. E Ele é o nosso grande e verdadeiro amigo. Por isso, queridos de Cristo Jesus, neste final de semana, quando celebrarmos o Pentecostes, vamos lembrar do propósito da ação do Espírito Santo, de capacitar os discípulos a anunciarem a maravilha do amor de Deus, do perdão de Deus, da salvação que Deus conferiu através de Jesus Cristo. E assim, guiados pelo Espírito Santo e cheios do Espírito Santo, anunciemos esta mensagem, não em línguas diferentes, não em línguas estranhas, mas sim no nosso bom e claro português, àqueles que estão em nosso lar, que vivem ao nosso redor, para que eles também entendam o amor de Deus demonstrado e revelado em Cristo Jesus, o único e suficiente Salvador. Que Deus esteja a abençoar a todos, hoje e sempre. Amém. Muito bem, nós queremos falar com o nosso Deus em oração neste momento. Queremos incluir aí toda a situação da nossa sociedade, principalmente nesse enfrentamento desta pandemia que continuamos vivendo nela, do Covid-19, o coronavírus, pedindo que Deus continue a abençoar, orientar médicos, enfermeiros, autoridades, cientistas, para que tomem as melhores providências para a contenção ou ali o tratamento deste mal, e também pedir que Deus esteja a abençoar todas aquelas famílias que foram afetadas e eventualmente vieram a perder entes queridos por causa desta pandemia, desta doença, assim como de outras tantas doenças, outras tantas causas, acidentes, violência e tudo mais. Nós temos um Deus de amor, nós temos um Deus de consolo, e nós temos que sempre orar por aqueles que estão passando por dificuldades, para que Deus as esteja a consolar
e abençoar com o seu amor e o seu perdão. Então vamos falar com o nosso Deus em oração. Onipotente e eterno Deus, querido Pai, como é bom sabermos que Tu és um Deus presente em nossa vida. Tu és um Deus de amor que diz para nós não ficarmos tristes ou com medo. Tu revelaste em Cristo Jesus o Teu amor. Tu enviaste Teu Filho Jesus para sofrer e morrer em nosso lugar e assim nos perdoar todos os nossos pecados. Por isso nós devemos dar a honra e a glória devida a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Por isso, Senhor, convém que Cristo cresça e nós, homens, sejamos diminuídos. Que o amor de Cristo sempre transpareça em nossas atitudes, para que todos encontrem em nós pequenos discípulos de Jesus a anunciar esta mensagem tão maravilhosa. Próximo final de semana, Senhor, celebraremos o Pentecostes, a descida do Espírito Santo a capacitar os discípulos a testemunhar a Tua palavra em todas as línguas. Assim, Senhor, nós pedimos que estejas a nos capacitar para que nós também anunciemos a Tua palavra nas línguas que forem necessárias, aonde nós estivermos, sobretudo, Senhor, nos nossos lares, para os nossos familiares, que o Teu amor esteja presente em todas as nossas atitudes, tanto em nossas palavras como em nossas ações. Querido Deus, continuamos enfrentando esta pandemia do coronavírus. Pedimos, Senhor, que continues a abençoar médicos, enfermeiros, cientistas, autoridades, para que possam sempre procurar e fazer o melhor, para que tudo aconteça conforme a Tua vontade. Também, Senhor, pedimos que Tu estejas a consolar famílias afetadas, seja por esta pandemia, seja por outras causas que levaram entes queridos ao óbito. Querido Deus, console estes corações com o Teu amor, a Tua graça e o Teu perdão. Tudo isto nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Amém. Muito bem, queridos de Cristo Jesus, assim nos encaminhamos para o final deste nosso momento. Desejamos que a paz de Deus esteja com vocês e nos reencontramos na próxima quarta-feira, nesse mesmo horário, para o nosso momento devocional. Concluímos agora ouvindo a música do Grupo Limine, Sinto o Calor de Jesus.